Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Reis e sou aluno de doutorado do PPGIBA. Eu tenho como título do trabalho Avaliação das reações transfusionais tardias em pacientes politransfundidos. Mas antes de tudo isso, eu gostaria que vocês conhecessem onde eu trabalho e o que eu faço. Então, meus queridos, eu trabalho aqui no Hemocentro do Amazonas, o Hemoam. Ufa! Cansei com esse nosso rolê. Agora que já conhecemos um pouco da rotina do banco de sangue, eu queria voltar ao título do meu trabalho, que é avaliar as reações transfusionais tardias em paciente politransfundido. E o que é um paciente politransfundido? Então, o paciente politransfundido é o paciente que recebe mais que 2, 3 transfusões durante um ano. E o que é uma reação transfusional? A reação transfusional é qualquer evento que ocorra durante ou após a transfusão que não esteja correlacionado com a doença de base daquele paciente. As reações transfusionais podem ser divididas em 2 grupos. As reações transfusionais imediatas, essas ocorrem em até 24 horas após a transfusão, e as reações transfusionais tardias, essas ocorrem após 24 horas, podendo chegar até 60 dias depois da transfusão. E como é que é feita uma transfusão? Primeiramente, a transfusão é solicitada pelo profissional médico. Se solicita essa transfusão e, para que seja realizada essa transfusão, o corpo de enfermagem ele avalia esse paciente, os sinais vitais do paciente antes e durante a transfusão de sangue, e fica monitorando esse paciente enquanto ele estiver internado. Ocorre que no Hemoam, a nossa rotina nos permite transfundir pacientes eletivos, ou seja, pacientes agendados. Não são pacientes que estão internados, são pacientes que vêm da sua residência apenas para realizar a transfusão sanguínea. Após 2 horas dessa transfusão, esse paciente é avaliado. Não apresentando nenhuma evidência de reação transfusional imediata, esse paciente é liberado para a sua residência. Todavia, esse paciente pode apresentar uma reação transfusional tardia na sua residência. E aí é que está o perigo, porque ele não está sendo mais acompanhado pelo corpo de enfermagem. E aí, muitas das vezes, esse paciente nem correlaciona a sintomatologia que ele está sentindo com o sangue que ele recebeu há 1, 2, 30 dias atrás. Então, vendo essa necessidade, nós nos propusemos a realizar esse trabalho de verificar ou avaliar as possíveis reações transfusionais tardias nesses pacientes politransfundidos. E como nós iremos fazer esse trabalho? Primeiramente, nós vamos abordar os pacientes lá no Hemoam, antes deles fazerem a transfusão sanguínea. Vamos informá-los ou deixá-lo a par do nosso trabalho, explicando para ele o que nós vamos fazer, e eles aceitando vão então assinar o TCLE. Após o aceite desses pacientes, nós vamos coletar dele uma amostra prévia, antes que eles façam qualquer transfusão. Depois disso, ele vai realizar a transfusão normalmente, como se não estivesse participando do projeto. Depois de 24 horas que ele realizou a transfusão e está na sua residência, nós vamos contactá-lo por meio de telefone. E vamos aplicar, então, um questionário para que dessa forma nós possamos identificar uma possível reação transfusional. Esse contato com o paciente nós vamos fazer após a primeira 24 horas e depois de 7 dias. No total de 42 dias, contactando esse paciente para ver se ele teve ou apresentou alguma reação transfusional. Caso o paciente, quando estiver respondendo o questionário, nós identificarmos uma possível reação transfusional, nós então solicitaríamos que esse paciente venha até o Hemocentro para que a gente possa coletar uma nova amostra dele, para que nós possamos então fazer
os exames desse paciente. E quais serão os exames que nós iremos fazer com a amostra desses pacientes? Então nós vamos fazer exames hematológicos, imunohematológicos, exames bioquímicos, exames de biologia molecular e exames imunológicos, para que nós possamos construir um perfil desse paciente e possamos dessa forma identificar reações transfusionais que ocorram tardiamente. Pessoal, eu espero que vocês possam ter compreendido o nosso trabalho. Queridos, um abraço e boa sorte a todos. Fiquem com Deus.